Olá, bem-vindos a mais um shiur sobre a Biblioteca Judaica. Para quem lembra, no shiur passado, contamos como a Torá foi dada no Har Sinai em 3 módulos. Os 10 mandamentos nas tábuas da lei, Luchot HaBrit, a Torá escrita, que é o Sefer Torá que a gente tem na sinagoga, e a Torá oral. O nosso assunto é principalmente a Torá oral. Hoje vamos entender um pouquinho como funciona, porque isso é crucial para entender a nossa história. Saber como a Torá oral ela se desenvolve e ela é discutida é muito importante para entender o que aconteceu e como chegamos a 100 mil livros. Então vamos lá. Como funciona a Torá oral? A Torá oral, na sua maioria, sua grande matriz, foi dada no Sinai de Hashem para Moshe. Assim diz a Mishnah, a primeira Mishnah de Pirkei Avot. Moshe kibel Torá mi Sinai. A Mishnah não está falando sobre o Sefer Torá. A Mishnah está falando sobre a Torá oral. O que exatamente Moshe kibel? O que exatamente Moshe recebeu? Moshe recebe as principais leis de cada uma das mitzvot. Moshe aprende que o tefilin tem que ser preto, quadrado, que a sukkah ela tem que ter 3 paredes e um schar. Aprende que o tzitzit tem 4 pontas, 8 fios e assim por diante. Todas as grandes mitzvot, todas as mitzvot práticas, toda a forma de como viver a Torá, Moshe recebe no Sinai. Então isso é super central, isso é super importante de entender. Essa Torá, ela vem do mesmo lugar do que o livro da Torá que a gente tem no Aron HaKodesh. Porém, 2 pontos. Ponto número 1 é que existem leis ou detalhes que podem ser esquecidos. Ponto número 2, existem realidades novas perguntas que no tempo de Moshe não existiam, que podem surgir. Então, o que a gente faz com isso? Obviamente, no tempo de Moshe Rabbeinu, esse problema não existia. Por quê? Porque quando o povo vinha com uma nova pergunta, Moshe Rabbeinu fazia o DDD, descagem direta a Deus, perguntava para Hashem qual é a lei, qual é a halachá, o que a gente aprende, e Hashem explicava para ele. Então, enquanto Moshe Rabbeinu estava vivo, o estudo era muito focado, muito direcionado em Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu, quando tinha uma dúvida, podia perguntar para Hashem. O problema é o que acontece depois de Moshe Rabbeinu. Moshe é o único profeta que pode perguntar a Hashem e esperar uma resposta a qualquer momento. Como a gente diz, ele podia tocar um interfone. Os outros profetas não era bem assim. Hashem falava com eles quando Hashem decidia falar. E com certeza não teria essa liberdade de perguntar o que quisesse. Mais ainda, isso é super central. Qualquer profeta que algum dia vier e falar, olha, eu conversei com Deus e Deus me falou que a halachá é X, Y ou Z. Vamos pegar um exemplo. O profeta vem e fala, olha, eu conversei com Hashem e Hashem me disse que o tefilin certo é o tefilin de Rabbeinu Tam. Quem conhece, temos 2 tipos de tefilin, o tefilin do Rashi e o tefilin do Rabbeinu Tam. De forma geral, para explicar, a diferença entre eles é a ordem das parshiot, a ordem dos pergaminhos. Imagina que vem um profeta e fala, olha, eu tive uma profecia, Hashem falou para mim, o tefilin de Rabbeinu Tam é o correto. Fala o Rambam, esse profeta é um profeta mentiroso. Ele não é verdadeiro. Não só mentiroso, como em algumas circunstâncias ele pode ter até pena de morte por essa mentira. Ou seja, a Torá ela foi dada por inteiro. Tudo o que a gente recebeu, a gente recebe de Moshe e de mais ninguém. Isso é super central. Porque imagina o que aconteceria se existisse a liberdade de outro profeta adicionar ou mudar alguma coisa da Torá. Como a gente teria essa certeza? Como a gente teria a veracidade de que o que a gente vive, o que a gente tem, é o mesmo que a gente recebeu no Sinai? Então, a gente botou de lado a opção de receber uma resposta direta lá de cima. Então, o que a gente faz? 2 soluções. Solução número 1, e essa é a principal, existe uma tradição no povo judeu. Ou seja, a maioria das mitzvot, elas são transmitidas através da vida prática do Yehudi. O Yehudi, eles em Pesach come matzah, em Shavuot tem as halachot de Shavuot, em Sukkot, em Rosh Hashanah, está chegando aí Rosh Hashanah com o shofar. A gente vive a maioria das mitzvot da Torá pelo fato de vivenciarmos e da gente viver e da gente passar elas, inclusive no Beit HaMikdash também era assim, elas são automaticamente mantidas. Mas, é verdade, existem pontos, detalhes ou questões novas, por exemplo, geladeira. A geladeira tem uma luz dentro, eu quero abrir a porta da geladeira. Eu posso abrir a porta da geladeira ou não posso abrir a porta da geladeira? No Shabbat. Quem falou de eletricidade? De carro.
ou de N invenções novas. Eu acho que nos últimos 300 anos a humanidade teve novas perguntas alárquicas mais do que nos outros 2000 que anteciparam. Então, como é que a gente lidar com realidades novas? Isso é uma coisa. Segunda coisa, existem detalhes, existem pontos que às vezes são esquecidos, às vezes são perdidos por não serem tão práticos, por não serem tão usados, ou porque o povo está afastado. Por exemplo, hoje muitas das alachot ligadas com o Beit HaMikdash, pelo fato de 2000 anos não termos o Beit HaMikdash, elas estão longe da nossa consciência e automaticamente os detalhes não estão claros. Então, o que se faz nessa situação? Hashem já deu a solução. Essa solução, ela também é composta de dois elementos. O primeiro elemento são regras de estudo. Junto com a Torá, junto com as leis, Hashem entrega a Moshe Rabbeinu a forma de como se estuda, como se raciocina, como se aprende novas leis, ou conseguimos tirar dos psukim, do texto escrito da Torá, as conclusões da Halachá. Durante as gerações, essas regras foram divididas e classificadas. A forma mais famosa delas é aquela tefilá que muitos falam antes de Shacharit. Yud Gimel Midot Shatorah Nidreshet Bahem. Rabi Ishmael Omer, né? Antes do Kadish, muitas vezes, falam 13 Midot, 13 formas de estudo que a gente usa para Lidrosh Torah, para tirar da Torá, para extrair da Torá novas lições. Porém, e esse é o ponto talvez mais central da Torá, isso não é dado a qualquer um. Vamos ser mais exatos. Qualquer Yehudi, qualquer judeu, em qualquer geração, tem o direito e a obrigação de estudar a Torá. Porém, não todo judeu tem a capacidade e tem a permissão de definir a Halachá. A Torá em Parashat Shoftim, no Sefer Devarim, define que existe um corpo, o Sanhedrin. E esse corpo ele é responsável em concentrar os grandes sábios das gerações, as grandes opiniões da Torá em cada uma das gerações e definir a Halachá para o povo todo. Essa é a forma original. Essa é a forma como a Torá tem que ser. Existe uma Halachá para o povo inteiro e essa Halachá sai do Sanhedrin. O Sanhedrin que sentava dentro do Beit HaMikdash. Como a gente diz, Simchat Torah, muito famoso, que Mitzion Tetze Torah, de Tzion vai sair a Torá, o Dvar Hashem Yerushalayim, a palavra de Deus sai de Jerusalém. Que palavra de Deus? A palavra do Sanhedrin, que define qual é a Halachá nova. E assim, a Torá foi transmitida durante várias e várias gerações. Por mais de aproximadamente 1500 anos, só para a gente ter uma noção geral. Sempre existia o Sanhedrin, existia o Rosh Sanhedrin, o Av Beidin, os dois grandes líderes espirituais da geração, os dois maiores, os dois responsáveis pela transmissão da Torá, e junto com eles sempre uma yeshiva, vários e vários sábios de diferentes níveis que vinham aprender, estudar e opinar. O povo judeu sempre foi conhecido também por ser muito crítico, o que nos dá uma tranquilidade e uma certeza de que ninguém podia fazer as coisas só de acordo com a sua opinião. Sempre ele teria que levar em conta outras opiniões e outros lados de ver a questão. Interessante que o Rambam, em dois lugares, tanto na introdução dele da Mishnah, quanto na introdução dele à sua grande obra, o Yad HaZaká, ele tem uma listagem de quem eram esses grandes líderes, como é que a Torá foi transmitida. Moshe para Yoshua, Yoshua passou para quem, e assim por diante. Isso é fantástico. Entender e ver com os nossos olhos, saber apontar, olha, a Torá passou desse para esse, para esse, para esse. Muitos nomes que a gente conhece no Tanakh, reis, David Amelech, Shlomo, ou profetas, Yeshayahu, Irmiyahu, Baruch ben Eliah, profetas e Mordecai de Megilat Esther, personalidades que a gente conhece durante toda a nossa vida, desde o Gan. De repente a gente entende que eles também tinham uma missão muito grande, talvez a maior missão da vida, que era passar para frente a tradição e a halachá judaica. Isso é fantástico. Nossa tradição, ela pode ser apontada desde hoje, ano 2020, 5.780, daqui a pouco 81, até Moshe Rabbeinu, o ano 2448 ou 1312, antes da Era Comum. Agora só mais um ponto, e com isso a gente termina por hoje. Por que orar? Se quer, escreve. Não quer, não escreve. Por que faz as coisas dessa forma? Talvez as coisas podem se perder. Então vamos dar dois motivos. Existem vários. Vamos aqui citar dois motivos. Um motivo pragmático. Se você quer que algo se mantenha, transmita essa informação de forma oral.
No momento que você escreve, o seu texto está dado a interpretações. Vou dar um exemplo. Digamos que você tem lá, foi na Mahané, e na Mahané a gente acendeu uma fogueira e fez um kumsitz. Para quem não sabe o que é kumsitz, então que a gente senta em volta da fogueira, conta histórias, toca umas músicas. Então, 100 anos depois, alguém lê e fala, olha, na Mahané fizeram um kumsitz. O que é um kumsitz? Ah, não sei o que é um kumsitz. Eu acho que kumsitz é algum tipo de aparelho eletrônico. Então, eu acho que é um aparelho eletrônico. Vem outro falando, não, kumsitz é uma fogueira, que a gente senta, a gente canta. Como é que você vai saber quem está certo e quem está errado? Quando a informação ela precisa ser passada através de pessoas vivas, se você não entendeu alguma coisa, você pergunta. Tá lá, o rabino falou, olha, a sucá tem que ter 3 paredes. O que quer dizer 3 paredes? 2 inteiras e mais um tefach ou 3 paredes inteiras? Assim, a Torá ela é mantida de uma forma muito mais autêntica. Mas existe um motivo também mais profundo. O motivo mais profundo é que Hashem quis que a Torá faça parte da nossa vida. Que todo dia, de manhã e de noite, o Yehudi dedique tempo, força, energia e concentração em estudar a Torá. Pelo fato da Torá poder ser transmitida oralmente, da Torá poder ser estudada, poder ser definida e não ser fechada, limitada, nos dá um grande envolvimento com a Torá. A Torá é parte das nossas vidas e as nossas vidas viram parte da Torá. Então, agora que a gente entendeu como funciona a Torá oral, podemos partir para a grande jornada da história. Nos vemos!